Nome: Igor Ribeiro. Cidade: Cruzeiro do Sul, Acre. Pergunta: como melhor administrar a energia sexual? Obrigada. Está aí uma área que a espiritualidade mantém como é que eu posso dizer, meu Deus, em aberto de sempre. Eu me recordo que com o Chico Xavier falava isso. Né? Se perguntou, como é que eu faço? A humanidade não está preparada para ouvir roteiros claros sobre isso. Então, nem é soltar completamente, em princípio vamos dizer, não é soltar, fazer a liberação dos impulsos como no início se imaginava em psicanálise, em psicologia que se devia fazer. Se propunha a liberação porque as pessoas estavam castradas na época. Também, principalmente as mulheres, né? Hollywood e criou aquele mito da mulher, a femme fatale, né? A mulher louca, e louca por isso, né? Por causa do sexo, etc. E veio Marilyn Monroe, a loura burra, como se ser loura... Ela criou a mulher inteligentíssima, né? Ajudou a criar esse estereótipo. E, na verdade, como ao mesmo tempo, na mesma época, Brigitte Bardot, as duas, foram antecessoras da Revolução Sexual dos anos 60. Mas a gente não tem que nem imaginar que deve haver liberação, nem contenção. Cada pessoa tem seu próprio ritmo. O que a gente deve fazer? Ver a ciência, primeiro ponto, para ver uma quebra de preconceitos. E depois, o respeito, a personalidade, a individualidade de cada criatura, sem quaisquer, a não ser que haja invasão do espaço de outra pessoa. Freud era completamente aberto sobre isso, como a gente sabe, e Jung também. Então, não havendo perversões que maltratem a própria pessoa ou outros, e é o que mais tem, tanto é que há perversões quando não há sexo, quando há insinuação do sexo sem o sexo. Interessante, não é? As pessoas vão que fazem mesmo, estão sendo às vezes mais amorosas que a outra que insinua, mas nega, só para exercer poder através do sexo. Tanto é que Jesus disse, seus muitos pecados estão perdoados por você muito amar. E era uma profissional do sexo. Não era uma adúltera, era uma prostituta. Agora vejam, não por ela fazer muito sexo, por muito amar. Se a pessoa muito ama pelo coração, no seu trabalho profissional, se muito ama seu esposo, o marido, se ama bebês, filhos, netos, o que for. A questão é o amor pelo ideal. E viver o sexo cada um ao seu modo, se é sexo bissexual, heterossexual. Bissexual, quero dizer, não é que a pessoa tenha dois parceiros ao mesmo tempo, também tem esse pensamento sobre os bissexuais, né, que todos são promíscuos. De onde se tirou isso? Assim, todo hétero, todo gay também é promíscuo. É porque há mais oferta. O bissexual não é a pessoa que precisa ter relacionamento com pessoas de um sexo e do outro ao mesmo tempo. E sim a pessoa que é aberta às duas possibilidades. Seja sexo bissexual, homossexual, heterossexual, assexual, há muito preconceito hoje com o desaparecimento da libido, desde que a pessoa não esteja deprimida ou muito irritada. Mas se a pessoa naturalmente perde o fogo, aquele fogo que torra a pessoa na adolescência, hormônios explodindo pelos ouvidos, os rapazes, vários me disseram que acontece mais com os rapazes do que com as moças. Alguns dizendo, Benjamin, quando isso acaba, alguns mais jovens, já mais velhos, né? Espere um pouquinho, pelo menos espere passar de 30. Não, olha, porque a andropausa é muito lenta. A menopausa tem uma queda abrupta, né? Brusca, quando acontece o término da menstruação, falando abertamente a linguagem popular. Acontece uma queda brusca e horrível, né? Desarruma os hormônios, um horror. Os homens não sentem isso gradativamente no correr dos anos. Tanto é que há homens bem agitadinhos, com 50, com 60 e lá vai. E alguns que querem parecer mais agitados do que são. Porque é científico, de estatística mesmo, de estudarem mesmo. Há pesquisadores dedicados a isso. Os homens normalmente querem passar uma imagem de mais do que fazem ou fizeram. E as mulheres, geralmente, os homens mentem para aumentar e as mulheres mentem para diminuir. Então, por isso algumas feministas dizem, não é bem assim, sexualidade do homem e da mulher é uma coisa só. Não, eu acho que é até fisiológico. Os androgênios, os hormônios masculinos, a testosterona, em particular, dá muita agressividade, propriamente, e agressividade sexual também. Os rapazes que entre 17 e 19 anos, fala assim, olha o preconceito do machismo. A mulher subindo pela parede. Quem só pelas paredes?
ou quer furar as paredes são os homens jovens. Ficam doidos subindo pelas paredes. E isso faz pena, né? O descontrole, tanto é que o Nelson Hungria, um grande autor, jurisconsulto, jurisfilósofo brasileiro, falava da importância das casas de má fama. Casas de má fama, né? Para que as moças, as moçoilas de família, as donzelas de família, aquelas virgens, né, tivessem sua dignidade intocada, porque eles podiam se descontrolar na rua e pegar a força, a moça, porque não tinham onde descarregar. E para que existe mão? A espiritualidade superior, anjos de Deus, a divindade, ia criar o sexo para dizer, não faça, não pode, é pecado. Vejam, fome. Eu gosto da visão de Jung. É interessante, quando eu fui ler Jung, eu tinha questionado Freud com o princípio da respiração. Ninguém criou a psicologia da respiração, né? Me falta-me ar. Então, a psicologia da sufocação, porque a gente passa quanto tempo sem comer ou beber água? A psicologia da sede. Aí eu gostava de pensar da psicologia, ninguém falou da psicanálise da respiração. Mas sexo, que a pessoa pode viver a vida inteira sem fazer sexo, nem masturbação, nem nada. Pode adoecer muito, pode morrer cedo, pode acontecer um monte de coisa. Mas vive-se sem. Mas não se vive sem respirar. E aí? Aí Jung, depois eu fui ler Jung falando sobre a psicologia da alimentação. Porque não se fala da psicologia da alimentação se as pessoas comem todos os dias e não fazem sexo todos os dias. Ou seja, nós temos um problema com a sexualidade, com o tabu da sexualidade. Porque tem uma energia importante, criativa relacionada a isso. E o que fazer? O que é que nós propomos às pessoas? Avaliem, sigam suas intuições, façam suas experimentações. E aquele ponto de equilíbrio em que não se sente nem castrado, nem cansado. Ou castrada e cansada. Nem reprimindo, nem se excedendo. Eu gostei quando Napoleão Hill disse que o sexo tanto pode ser um grande estimulante como um grande depressivo. De acordo com como a pessoa se comporte na sua sexualidade, na atividade sexual.